Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você já teve aquela sensação que os movimentos literários parecem ser uma grande bagunça entre nome, data e estilo? Como se a literatura fosse uma linha reta cheia de histórias e marcos obrigatórios para decorrer. Eu sei, é assim que a maioria das escolas ensinam. E é por isso que muitas das vezes a gente acha a literatura muito difícil, saber decorar todos esses nomes. E hoje eu quero te mostrar o caminho para entender de uma vez por todas a lógica por trás da linha do tempo literária. E de quebra te indicar alguns livros para estudar um pouco melhor a literatura. Então já pega a sua xícara, com seu café, seu chá e sua água e vamos para mais um vídeo do canal. Para começarmos, a gente precisa entender de uma vez por todas que a literatura não nasce assim num campo isolado. É um reflexo da história, da cultura, da filosofia, da política e até mesmo da economia. E por isso que para entender literatura antes de decorar nomes, datas, é necessário entender o terreno onde tudo isso começa. E por isso que eu não poderia deixar de fora o grande nome que conseguiu ser uma enciclopédia para falar sobre literatura, Otto Maria Carpo. Ele tem um livro chamado História da Literatura Ocidental, que seria esse mapa da literatura. É um tipo de livro que te faz entender que a literatura é essa conversa entre os séculos. Carpo, para mim, é o tipo de escritor que mostra que o Homero conversa com Cervantes, que conversa com Dante, que conversa até mesmo com Machado de Assis. Eu sei que a literatura dele é um pouco mais densa, mas é revigorante e esclarece muitas das coisas. Ele mostra que a arte é uma resposta das crises humanas, sejam elas religiosas, políticas ou existenciais mesmo. E esse livro me mostrou que a literatura não é sobre decorar estilos literários, mas é entender a mentalidade humana que move a gente ao longo do tempo. E nessa mesma linha, eu tenho um livro aqui que se chama Clássicos Jackson, Estudos Literários. Eu encontrei este livro especificamente quando eu estava em um sebo, então procure aí na internet se você conseguir encontrar. Esse daqui é um grande tesouro. É quase um manual da história da literatura. Aqui a gente vai ter a mesma lógica que foi empregada com o Otto Maria Carpo, fazendo uma relação lógica entre o que estava acontecendo no mundo e o que estava sendo escrito na época. Para mim, esse livro organizou a minha mente. Dá para ver o fio condutor entre a Idade Média, o Renascimento, o Iluminismo, parando lá no Romantismo e falando como cada região passou por esses momentos literários. Então a gente vai ter aqui capítulos da literatura russa, literatura alemã, literatura francesa, literatura brasileira, portuguesa. Por isso que não é um livro especificamente de um autor. Cada capítulo vai ser escrito por um autor específico. Então, da literatura brasileira, por exemplo, quem vai escrever é o José Veríssimo. Esse livro me fez perceber que nenhuma literatura nasce do nada. Esse livro me mostrou que a literatura é sempre uma resposta do que veio antes e uma provocação do que está por vir. Porque assim, falar sobre literatura brasileira, a gente precisa entender o que foi a nossa base. A gente, no começo da nossa literatura, estava ali, sendo o galho da literatura portuguesa. E entender a literatura portuguesa, a gente precisa entender a literatura ocidental como um todo. Porque a história, ela vai fazer essa rede de ideias e cada um acaba, de certa maneira, influenciando a outra. Mas chegamos aqui no Brasil, quero entender literatura brasileira. Como eu posso fazer? Um livro importante nesse momento é do Alfredo Bozzi, que se chama A História Concisa da Literatura Brasileira. E é isso, se você quer entender a literatura brasileira, não tem como fugir de Alfredo Bozzi. E o título do livro já entrega muita coisa. É a história concisa. Então ele parte do pressuposto que você já tem alguma noção do panorama literário. Mas pra mim, o Bozzi, ele tá exatamente na ideia de como ele consegue amarrar isso tudo. Ele fala ali desde o período colonial até o contemporâneo. Ele mostra o nascimento da identidade da literatura brasileira e como foi esse processo entre os autores para tentar traduzir o que é o ser brasileiro, ser essa nação mesmo. Para mim, o Bozzi, ele consegue fazer uma escrita tanto crítica quanto poética. É aquele livro que quando você fecha, você pensa, agora eu realmente consegui entender tudo, sabe? Deu uma clareada aqui na mente. Aí você quer mergulhar um pouco mais fundo? Não tem jeito. Você precisa encarar o mestre Antônio Cândido. E esse livro especificamente, A Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, de 1750 a 1880, mostra a formação da nossa literatura como um sistema. Ou seja, o momento exato onde nossos textos, as nossas obras começam a conversar entre si, onde elas começam a formar uma tradição, uma identidade de fato brasileira.
Para ele, a literatura brasileira só se consolida no romantismo. Por isso que este livro vai até 1880. Porque a partir de 1881, a gente vai ter a inauguração do realismo brasileiro com a obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, o Antônio Cândido ele vai trazer o nosso passado, relembrar especificamente o que acontece ali no arcadismo, com o romantismo, essa tradição, que vai mostrar, tá, aqui a gente estava começando a falar o que era ser brasileiro, como a gente faz essa construção, como a gente faz essa identidade. É uma literatura teórica, mas necessária para a gente entender Machado de Assis, José de Alencar, Gonçalves Dias, que eles não estarão posicionados como clássicos da nossa literatura à toa. Para isso, a gente precisa dessa formação e o Antônio Cândido explica exatamente o porquê disso tudo. Agora, quem quer entender o modernismo e tudo que vem depois, o José Alderado Castelo não pode ficar de fora. Este livro é o volume 2 da literatura brasileira, Origens e Unidades, onde ele vai aprofundar nessa discussão sobre o modernismo, que foi esse momento de grande grito da liberdade, da estética e principalmente dessa identitária brasileira. Ele mostra que o modernismo não foi simplesmente uma ruptura, mas sim um processo longo dessa maturação da liberdade brasileira. É lindo mesmo ver como ele destaca essa ideia da unidade, né? Aqui também a gente vai ter algumas capas de livros, né? Algumas fotos, assim, exclusivas. Tem fotos dos artistas juntos. Aqui algumas fotos dos artistas, olha só. E aí a gente vai ter várias fotos, assim, exclusivas, sabe? Imagens de capas de livros também bem interessantes. Gente, esse livro pra mim aqui é uma obra de arte. Ele mostra como tantas vozes, estilos, linguagens exigem uma coerência interna da literatura brasileira. Então, é um livro também que eu recomendo muito. Esses livros, na verdade, é o que eu estou utilizando ultimamente para embasar algumas das minhas aulas. Óbvio que esses livros vão mudando no decorrer da vida para entender cada vez melhor esse processo da literatura, como esse processo da literatura foi fundamental para nossa identidade brasileira, mas também nossa identidade pessoal. Então, esses livros alguns exemplos que a gente pode falar e traçar para você entender melhor essa linha do tempo que acontece a literatura. Foi exatamente depois de mergulhar desses livros que tudo começou a fazer um sentido, sabe? Você percebe que a literatura é como uma espiral, que cada movimento nasce da necessidade de questionar o anterior e propor algo novo. É a hora que a gente precisa pensar juntos. Tem o barroco, no meio das crises religiosas, cheio de dúvidas e contradições. Logo em seguida, então, depois dessa ideia do barroco, surge o arcadismo, que vai tentar trazer para isso tudo uma leveza, uma simplicidade, uma fuga da cidade, já que, nossa, estamos vivendo nessa tensão. Vamos então tentar trazer a literatura um pouco mais para essa ideia pastoril, do campo, leveza. Já percebe aqui que são dois movimentos contraditórios, dois movimentos que vão falar de um e de outro, mas que têm uma visão diferente sobre o mundo. Aí vem o romantismo e explode de idealização, de sentimentos, de emoção. Aí depois vem o realismo falando, não, gente, vamos colocar um pezinho no chão? Vamos tentar substituir esses sentimentos exacerbados e colocar mais razão. Fazer análise com mais frieza das coisas, do mundo. Aí depois disso tudo ainda chega o modernismo e fala, ok, mas se a gente reinventar tudo? E assim vai sendo sempre um ciclo de reação e criação. Ou seja, a literatura brasileira seria como se fosse uma grande família, que tem suas brigas entre o irmão mais novo com o irmão mais velho, que o irmão mais novo vai discordar do irmão mais velho, mas onde todo mundo pertence à mesma história. O que eu acho, sendo principalmente professora, a grande dificuldade das pessoas de entender essa linha do tempo da literatura é que parece que quando surge algo, o outro deixa de ser falado. Mas não é assim. Essas histórias vão acontecer em paralelas. Movimento literário também significa estilo literário. Quando a gente pensa em estilo, a gente pensa em moda. Quando antigamente a moda era calça de cintura alta, agora a moda é calça de cintura baixa. Isso significa que eu não posso mais usar uma calça de cintura alta? Não, pelo contrário. Talvez eu esteja na moda, mas isso não me proíbe de usar. E isso acontecia muito com os escritores. O que estava acontecendo aqui no momento na história que acabava refletindo na literatura e passava a ser moda entre os escritores. Então, se o mundo estava sob tensão, a literatura correspondia, trazendo essas tensões para o jeito de escrever, sobre o jeito de fazer arte. Então, tudo se correlacionava ali nesses momentos. A literatura é, então, uma representação do que nós somos. E estudar a literatura como algo
fora parte da história da humanidade, é realmente não reconhecer que a literatura faz parte de quem nós somos, dessa construção. Então, ficar só imaginando a literatura como essa linha do tempo, de começa o arcadismo, depois vem o barroco, depois... Não, calma. A literatura, ela vem como esse processo de corresponder quem nós somos, quais são os nossos estilos. Por isso que muitas das vezes um autor vai concordar com o outro, que discorda do outro, e vira essa grande família. Por isso que estudar literatura não é sobre decorar nomes, é entender exatamente esse diálogo entre as épocas. É entender que o que escreveu lá atrás também continua ressoando quem nós somos hoje. A literatura é um grande espelho da alma humana. Então, quando você entende a lógica por trás dessa linha literária, você entende também a história do mundo e, consequentemente, a sua própria história. O que a gente precisa deixar claro pra gente nunca mais confundir a literatura, que a literatura é, antes de tudo, uma experiência da humanidade. Eu espero que com esse vídeo fique um pouco mais fácil pra você entender e começar a estudar agora literatura. Perceber que a literatura, ela não é só uma ficção que está ali, mas que ela tá correlacionada também quem nós somos ontem, hoje e no futuro também. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo!